Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Rodrigo Lescano, da Procedural XYZ. Sejam bem-vindos aí à segunda aula com o tema de modelagem poligonal, que é a introdução aí, é o básico para que você consiga produzir modelos para fazer os nossos VFX, os nossos treinamentos mais avançados, ok? Aqui na segunda aula de modelagem poligonal, eu queria falar de um tema que é bem legal também, que são as soldas em superfícies curvas, né? A gente precisa criar uma solda bonitinha aqui. Eu vou olhar aqui no meu wireframe, vocês vão ver que eu tenho dois cilindros, né, conectados. A intenção é que, tipo, sei lá, que eu pudesse colocar um emissor aqui dentro e cuspir água e a água sair por aqui, por exemplo. Como é que eu faria, né, essa solda para que as partículas corressem por esse cano, né? Perguntinha básica aí, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar as minhas primitivas de maneira inteligente. Então, se eu tenho uma solda para fazer, eu vou fazer com um pouco polígono, porque fica muito mais fácil. Eu poderia fazer dessa maneira, mas ficaria muito mais difícil, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com 8 polígonos de 8 lados, assim como na primeira atividade que a gente fez, tá ok? Já facilitei bastante a vida. Nesse aqui tem subdivisão, eu vou tirar, vou deixar só uma, né, na altura. E aqui também, nesse aqui eu vou deixar só uma, no caso, né, dois segmentos na altura também, ok? Já criei aí até um ponto de conexão, tá bem próximo aqui, vou ter que dar uma baixadinha para dar uma alinhada, tá ok? Aqui também já tem um ponto de conexão, então eu preciso criar ponto aqui, os intermediários, porque os laterais já estão bem posicionados, né? Então como que eu vou fazer isso? Ah, beleza, vai passar água, tá? Se fosse um exercício de simulação que tivesse que passar água. Tudo bem. Então eu vou converter aqui com a tecla C do meu teclado, ou então com o botãozinho aqui, lembram disso da primeira aula. Eu vou conectar e deletar os objetos, ok? E eu vou fazer com que isso aqui seja um cano. Se é um cano, tem que ter buraco. Tá ok? Então, eu vou deletar aqui. E vou deletar aqui. Ok? Note que vai sobrar, né? Vai sobrar aí uns pedaços que vão atrapalhar a gente na hora de fazer a simulação, por exemplo, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso eliminar esses pedaços aí. Para isso, a gente vai utilizar algumas ferramentas novas. Pela primeira vez com vocês, eu vou utilizar a ferramenta faca, que é a tecla K, meu tecladinho aqui, beleza? Eu ponho no modo quina, tá? Aperto KK duas vezes no teclado e o meu cursor vai mudar para uma faquinha ali, tá vendo? Seria bacana se eu pudesse selecionar um corte em loop, porque ó, se eu cortar assim, ó, fica muito impreciso, fica sem precisão nenhuma. Então existe essa faca em loop, ela chama KL no teclado, KL. Olha lá. Ela vai fazer um anelzinho ali, beleza? Cliquei, ele cortou, aperto espaço. Aperto espaço. Beleza? Esse espaço aqui me garante que a ferramenta está solta, porque pode ser que eu corte isso aqui de maneira, né, sem controle. Então, a maneira de garantir que você cortou, vou Ctrl Z aqui, cortou uma vez, vai fazer, já não quer mais cortar, aperta espaço, né? Ele volta para o modo de seleção e já vai estar cortado ali do jeito que tem que ser. Novamente, eu vou fazer aqui o meu UL, tá ok? Olha a dificuldade. Ó, puta, mexi, né? Isso também não tem precisão nenhuma. Eu posso usar uma ferramenta bem bacana que é a Slide. Aqui, ó. Eu coloco no modo ponto aqui, certo? E vou puxando, ó. Olha lá que legal. É extremamente preciso. E eu vou posicionando exatamente nas áreas aonde eu desejo fazer a minha solda. Olha lá que legal.
Ó. Bacana. Feito isso, eu tenho acesso agora a fazer a retirada com o L no modo face das coisas que estão sobrando. Uma dica interessante é que toda vez que você apaga por polígono do jeito que eu fiz aqui, isso não é tão legal porque assim sobra bastante alguns pontos fantasmas. Pode ser que sobre. Nesse caso aqui não sobrou, mas poderia ter sobrado esses pontos. Então não sei se talvez seja por conta da versão R20. É a primeira vez que eu estou apagando um polígono aqui nessa versão. Tá? Mas até aí a versão R19, se eu apagasse apenas face, sobraria os nossos pontos. Eu vou dar um outro KL aqui. Testem aí na máquina de vocês. Se sobrar, caso sobre, por exemplo, se sobrar os pontinhos ali, seleciona todos os pontos, dá um Ctrl A, botão direito, Optimize, os pontos que estão despregados de polígonos vão sumir. Testem aí, beleza? Qualquer coisa me falem ali no nosso Facebook que eu consigo tirar a dúvida de vocês, ok? Então eu fiz mais um corte aqui, beleza? Vou usar aqui o meu slide novamente. Vou puxar para chegar bem próximo ali da minha zona de... cuidado, eu puxei aqui, ele vai para lá também. Mas só puxar com firmeza que não tem problema. Bacana. A gente está trabalhando com 3D. A dica que eu posso dar para vocês também é que girem o objeto, né? Não tenham medo de girar. Não tenta fazer tudo numa câmera só, que pode dar problema, tá? Aproveita a oportunidade que o 3D te dá de você poder observar por todos os lados. Assim fica mais legal e você tem mais segurança na hora de fazer os procedimentos, tá ok? Então, eu já preparei o meu modelo porque eu preciso fazer, que é a solda. Agora eu preciso criar o buraco para poder finalizar o meu processo de solda. Mas note que meu cilindro já está muito bem recortado, né? Já está muito bem aparado ali, ok? O que eu preciso fazer agora são os buracos. Então, o que acontece aqui? Eu tenho aqui, o meu polígono, as minhas quatro áreas de seleção. Né? É igual no plano lá, na primeira aula eu tinha o plano, só que ele estava reto, lembra? Eu selecionei quatro faces e dei um extrude inner. Aqui se repete. Eu puxei demais. Olha lá, perto de encostar. Pronto, tá ótimo. Puta, Rodrigo, aí agora o negócio ali encostou, aqui encostou, tá bem próximo, tá fácil de soldar. E quando essas soldas aqui, que deveriam estar aqui próximos, como é que eu posso fazer isso de maneira, né, mais eficiente? Eu posso apertar o T, né, T de tatu. Na escala aqui no vermelho, eu dou uma puxadinha. Tá bem próximo agora também. Feito isso, eu posso fazer o quê? Deletar. Olha lá. Posso deletar tranquilamente, certo? Que já está funcionando bem ali o meu processo. Então, o que eu vou fazer? Lembra? Eu falei, na hora de que for soldar, solda onde? MQ. Aonde está 100% redondo. É muito mais fácil. Né? Espaço, lembra? Espaço. Né? Ele volta para o MQ, né? E depois volta para a seleção. Ele fica oscilando. Espaço. As ferramentas de modelagem, por muitas vezes, elas se repetem. Isso facilita muito o nosso entendimento posterior. Olha lá. Selecionou. Cuidado, numa situação dessa, você pode selecionar o ponto lá de trás. Aí vai virar uma bagunça danada, ok? Tenha certeza, por isso que eu estou falando. Rotaciona a tua imagem para saber se está dando tudo certo. Então, eu tenho a solda ali já conectada. E para saber se deu certo, não vai acontecer nenhum problema se eu mandar um bevel aqui, né? E fazer um chanfro com uma subdivisão para que ele crie a curvinha. Olha lá, criou a curvinha aqui. Legal. Né? E eu tenho o meu cilindro conectado ao outro.
possibilitando agora a passagem das minhas partículas, por exemplo. Então aqui a gente já consegue fazer um VFX bacana, porque eu tenho uma entrada por onde a água poderia passar. Tudo bem? Vou repetir o procedimento aqui, é até bom, porque vocês conseguem fixar de maneira mais efetiva. Eu vou puxar aqui também, Extrude Inner e o teclado de vocês. Tá? Não esqueçam que tem o segundo clique do mouse aqui, tá? O Extrude Inner, né? Tá tudo aqui, as ferramentas de modelagem também estão tudo por aqui. Então, não tem, aqui, ó, no caso o Extrude Inner tá aqui. Então, se você não gosta de atalho, gosta de achar o menuzinho, tá aqui, beleza? Aqui é o mesmo processo, né? Eu vou apertar o T. E vou escalar. O que está acontecendo aqui? Eu tenho meu cilindro completamente inclinado, né? Para eu fazer o manejo aqui do meu eixo, ele não está fazendo. Ó. Não está fazendo, certo? Então, se eu der aquela escala lá, olha a bagunça que fica, tá vendo? Olha a bagunça aqui. Então, eu vou usar o recurso que eu usei lá no corte, quando eu cortei aqui, fui dar, ó, slide. Vai funcionar, tranquilo. Próximo. Tá próximo. Aproximou. Tá próximo. Fica tranquilo que no final dá tudo certo. Não precisa ter medo não de modelar. Beleza? Não tem problema que não tá tão retinho. Por quê? Porque a minha solda vai ser no centro ali. E o meu centro está muito bem posicionado com o meu cilindro perfeitamente redondinho. Então, eu seleciono MQ. Mudou o cursor. Aí eu já vou para o espaço já. Ó. Fico só oscilando no espaço. Colo sempre no meu cilindro. Ó. Perfeito. Eu tenho duas soldas muito bem feitas. Para eu replicar a mesma solda para o outro lado, eu vou selecionar aqui, eu vou apertar Bevel novamente, tá? E vou dar um New Transform, que daí eu garanto que vai ficar igual à anterior, tá? Para manter a simetria do meu objeto, apesar de ele não ser tão simétrico assim, ok? Eu falo simetria no sentido de tipo as distâncias... Opa, apertei sem querer, toma cuidado com isso. New Transform. Eu falo isso no sentido de das distâncias aqui serem iguais aqui. Se fosse uma peça usinada, deveria ser dessa maneira. Tá? O que é bacana também observar aqui que toda vez que vocês forem construir um volume, note que o polígono ele não tem espessura, né? Ele não tem espessura. Toda vez que você quiser fazer com que ele tenha espessura, você tem que construir mais polígonos para que isso se dê volume. Tá? Então, como é que eu faço isso? Ctrl A. Ctrl A. Note que a gente tem duas cores aqui. Tá? A gente sabe que existe a normal. A normal é um vetorzinho que está sempre no centro de gravidade dos polígonos. Aqui ela não está sendo visível, mas eu vou falar disso para vocês mais para frente. Tá? Por hora, saibam que se eu fizer um processo de extrude aqui, tudo que é amarelo vai acompanhar a parte amarela. E a parte de dentro ela é azuladinha, porque ela é a parte interna. E a parte de fora é amareladinha, porque é a parte correspondente à parte externa, que é onde estão posicionadas as normais. Tá? Essas normais elas vão dar para mim o direcionamento do movimento dessa face. Como é que funciona isso? Se eu apertar a tecla D do teclado, ela vai extrudar, né? A ferramenta extrude. A tecla I é o extrude inner, tá vendo que o cursor muda, fica pequenininho, é um extrude para dentro. E aqui o D é o extrude para fora. Então, eu vou extrudar para fora isso, vamos ver como é que fica. Olha lá. Dá problema, né? Dá problema. Mas se eu extrudar para dentro, olha que bacana que fica, né? A gente respeita aí a peça, porém, ele vai criar apenas o quê? Uma capinha, olha lá. Para que esse modelo feche,
e que o volume se feche, eu preciso fazer o quê? Create caps. Pronto. Feito isso, eu tenho todo o volume da minha peça. Então, se eu colocar isso dentro de um subdivision, ele vai estar bem com o volume aqui. Porém, note que aqui na ponta ficou muito estranho. Ele ficou puxado, né, pelo efeito Bezier do subdivision. Então, isso aqui também não é legal. O processo, a gente dá um nome para esse processo, né, de controlar o efeito Bezier nas pontas. A gente dá o nome de sustentação. Para explicar esse processo de sustentação, eu vou colocar aqui 3 cubos, ok? Eu vou converter os 3 em editável, tá? E vou fazer uma paradinha aqui para explicar para vocês. Olha lá, vou deletar aqui, vou selecionar. Selecionei aqui, parte de baixo. Beleza. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou tirar isso aqui. Isso aqui. E isso aqui. Bacana. Vamos ver. Como eu falei para vocês, aquela hora da faca, eu vou usar o KL, tá? Para fazer o corte. Eu vou fazer exatamente a mesma quantidade de corte nos três objetos. Porém, eu vou diferenciar as distâncias entre os cortes. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um corte aqui, bem próximo. Note que eu estou fazendo no olho, mas é mais ou menos parecido as distâncias. Nesse aqui eu vou fazer um pouquinho mais distante. E no outro eu vou fazer lá no finalzinho, né? Estou ensinando para vocês que a gente precisa contar agora a quantidade de polígonos sempre que a gente for fazer alguma coisa, né? Então aqui nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então o que está acontecendo? Eu tenho a mesma quantidade de polígonos, porém a distância entre os cortes são distintas, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque olha aqui, agora eu vou criar aqui um subdivision surface. Eu vou colocar isso aqui dentro de um nulo, Alt G, tá? Dentro de um nulo, porque o subdivision ele só lê um elemento de cada vez. Então eu vou colocar tudo aqui na regra de pai e filho dentro de um nulo, todos os objetos dentro de um só, onde o que eu fizer com o nulo vai acontecer com quem? Com o meu cubo. Então eu vou jogar dentro do subdivision e vamos ver o que vai acontecer. Opa! Né? Eu vou até habilitar aqui o meu Ground Shading Lines para vocês verem o que está acontecendo. No processo de sustentação, toda vez que eu tenho cortes próximos, eu crio quinas vivas. À medida que essas quinas vão se afastando, a gente tem a suavização da mesma. Correto? E quanto mais você afastando, mais curvada ela fica. Então, esse processo a gente dá o nome de sustentação. Sustentar é aproximar as linhas de corte para que o objeto fique ou não quinado, entendeu? Isso vai variar dependendo de modelo para modelo, ok? Naquele caso ali, eu quero uma quina mais viva, porque são peças teoricamente de metal. Como eu falei, são cano ou de plástico. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou vir aqui, eu vou tentar selecionar a bordinha. Eu vou no UM aqui dessa vez, tá ok? Opa, cuidado com a mãozinha aí. Ok. Aqui eu vou de UL, que tá fácil de selecionar, certo? Vou selecionar aqui da mesma maneira. Aqui também. Aqui também. Toma cuidado aí com passar o mouse, tá? Porque pode ser que não pegue a seleção. Deixar acender primeiro para depois você clicar, tá ok? Então eu vou pegar todas as pontinhas aqui, clicar com o botão direito e vou dar um bevel. Olha lá. Certo? Aqui aconteceu, eu fiz de propósito, eu deveria ter feito um extrudezinho lá no começo, mas enfim, aqui eu fiz isso acontecer, porque olha aqui o que aconteceu. Aqui criou uma bagunça, e eu queria poder arrumar essa bagunça. Então como é que vai acontecer? Eu vou
dar continuidade. Essa linha ela vinha, ela continuava vindo aqui, ela simplesmente abriu por conta do extrude que eu precisei fazer. Seleciono os 3 pontos, MQ, resolvido. Seleciono os 3 pontos, MQ, resolvido. Onde tem erro, geralmente o Cinema 4D avisa a gente que está acontecendo com essas linhas verdinhas aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa. Olha lá, espaço, espaço, para eu voltar ao natural. Espaço e espaço. Não está verde, aqui está verdinho. Então ele está avisando. Se aparecer linha verde durante o processo de modelagem, é problema para resolver. Nesse caso que eu estou resolvendo, tomem cuidado com esse tipo de problema, porque pode ser um modelo mais complexo e isso pode ser replicado. Aqui foi replicado algumas vezes, né? Tendo que fazer o mesmo processo. Mas foi para fins didáticos, tá? Para que, caso acontecer com vocês, vocês saibam que dá para poder escapar disso, tá ok? Então, olha lá. Tá escapado aqui, escapei, bananana, beleza. Tem alguma linha aqui. Aqui dentro também aconteceu isso, será? Aqui, ó. Isso tá bom para poder arrumar, né? Legal. Procurando linhas verdes. Ali. Então, tá tudo aqui desse lado. Olha lá. Bacana. Aqui também. O espaço ajuda muito a gente nesse processo, né? Vocês viram que facilitou bastante o processo. Se não fixou agora, não fixa mais. Vamos lá. Aqui tá rolando. Tá rolando. Tem mais um aqui. Legal. Tem mais um outro. Aqui. Beleza. Para movimentar a câmera, vocês lembram, né? 1, 2, 3 e o botão esquerdo do mouse. Bem legal esse exercício para poder movimentar bastante, praticar. Perfeito. Está sustentado. Quando eu falei que eu queria sustentar era isso. São um corte aqui, um corte aqui, um corte aqui. São cortes próximos. E quando eu ligo a sustentação, dá um aspecto de quina viva. Eu tenho uma quina bem bacana aqui, né? Na solda, as soldas estão bem legais. E tá bom para fazer um VFX lá na frente, fazendo as partículas correrem por dentro desses caninhos aí. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, o processo de solda curva, tá? E sustentação. Uma introduçãozinha aí do que é sustentação. São duas técnicas extremamente importantes para quem quer trabalhar com 3D. Beleza, pessoal? Acompanhe aí as aulas, tá? Na aula 3 a gente vai continuar com o processo de modelagem, sempre utilizando esses recursos aqui. Vocês vão notar que é um crescimento, né? À medida que você vai aprimorando, entendendo melhor essas ferramentas, a gente vai complicando mais os nossos modelos, beleza? Acompanhe a gente aí, quem puder compartilhar nosso trabalho. A gente fica bastante feliz, aliás, eu estou bastante feliz com a repercussão da primeira aula e eu espero que vocês gostem também dessa segunda aula. Vocês já viram que a complexidade já teve um pouquinho de aumento de complexidade, tá ok? Então, curte lá, compartilha.
Aproveitem, estudem e qualquer coisa a gente está aqui para tirar dúvida. Só escrever lá no nosso Facebook que a gente responde. A gente vai ter o maior prazer em responder e ajudar vocês. Valeu? Abração.